Eu vou te contar primeiro o período histórico, o contexto dessa época. É lá na época das grandes navegações de conquistas marítimas. E tinha alguém que todo mundo queria dar match, que eram os temperos, as especiarias lá das Índias, que eram muito valorizadas na Europa. E os italianos compravam elas da Índia, da China e revendiam lá na Europa pela rota do mar Mediterrâneo. Mas chegaram os portugueses e encontraram uma outra rota que levava diretamente para as Índias. Então, durante a viagem, Pedro Álvares Cabral esbarrou com o Brasil. Mas como ali não tinha intenção de povoamento, porque o interesse mesmo era nas especiarias das Índias, o Brasil é meio deixado de lado. É um período chamado de pré-colonial. Os portugueses ainda assim exploraram o Brasil buscando metais pela mata, mas mesmo sem encontrar, eles ainda exploraram a madeira do pau-brasil, onde se tirava uma tinta vermelha bonitona. Só que os portugueses, não iam se jogar e trabalhar em uma mata que não conhece, então é feito um acordo com os índios. O índio tirava o pau-brasil e deixava lá nos galpões nas praias, que eram as feitorias, para Portugal. E o português vinha e dava ferramentas que o índio não tinha, como machado, em troca. Essa relação é chamada de escambo, e foi assim que levaram o pau-brasil para Portugal. E também existiam as expedições guarda-costas, que era ali no litoral para proteger e evitar invasões no Brasil. Portugal não sabia o que tinha no Brasil direito, não sabia que bicho que era, mas também não queria perder essa terra, porque o que mais tinha era a invasão dos franceses, dos europeus que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o continente em dois. Muita gente não concordava. Então o rei de Portugal pensou: se eu não proteger esse lugar, os franceses vão invadir, e mais gente que não concorda com a minha terra do tratado vai invadir, e mais gente, eu vou perder essa terra. Então o único jeito de impedir isso é povoando o Brasil. E é por isso que a gente divide o período pré-colonial do colonial, que é quando sim o Brasil começa a ser povoado. A galera começa a chegar e aí começa a festa. Boa tarde, quarto ano. Em nossa aula de história de hoje, nós vamos falar sobre os primeiros anos de domínio português. Então, o que aconteceu no Brasil logo depois da chegada dos portugueses? Esse período é conhecido, é chamado de pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. Antes de alcançar o Brasil, os portugueses já vinham há muito tempo buscando uma nova rota para chegarem às Índias. Essa rota era feita através de navegação pelo território africano, até que as embarcações chegassem aos mares orientais, do Oriente. O lugar esse que eles compravam as especiarias, as pedras preciosas, os temperos, tecidos e os outros produtos que eles vinham fazendo o comércio, que era muito lucrativo para os portugueses. Então, o que aconteceu? Vamos aqui para o slide. Os primeiros 30 anos do domínio português no Brasil vai de 1500 a 1530. Então, esse período é chamado de pré-colonial, porque o Brasil ainda não estava colonizado. Ele foi descoberto, mas... tomado à força, porque quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, os índios já habitavam o local. Então, fizeram um massacre em cima dos índios, muitos morreram, outros foram escravizados e depois, eles mesmos, trabalharam para os portugueses na extração do pau-brasil, em troca de escambos, que era a troca de produtos. Que no caso, um espelho para os índios naquela época era algo fenomenal, porque eles não estavam acostumados com aquilo, Talheres, para eles isso era algo interessante, porque eles viviam no meio do mato, da mata,
viviam do que eles plantavam, colhiam, caçavam. Quando chegou um povo com uma nova cultura, com um novo costume, aquilo para eles foi algo muito interessante. Então, esse período é chamado de período pré-colonial por causa disso. Então, o que aconteceu? Desse modo, ao chegarem ao Brasil, os portugueses estavam bem mais preocupados em desenvolver, como eu já falei, o comércio oriental do que com as terras brasileiras. É importante destacar que mesmo que as terras brasileiras não tendo a mesma importância que a Índia, o comércio que eles tinham com a Índia, o território brasileiro sempre era visitado por embarcações portuguesas, que tinham a função de reconhecer melhor o território e patrulhar as terras contra as invasões, como eu já falei uns momentos atrás, das invasões de outros países que tinham interesse pela terra. Então, o que aconteceu? Eles não perderam a esperança de ainda encontrar nas terras brasileiras as pedras preciosas, ouro, os metais. Então, por isso que virava e mexia mesmo, eles davam uma voltinha lá e viam como estavam as terras, porque eles sabiam que, como a gente estudou nas expedições, exploradoras, colonizadoras, guarda-costa, que tinham outros países que tinham interesse na terra brasileira, Mas, tipo assim, Portugal, ele conquistou as terras, mas não colonizou. Isso, frequentemente, as terras brasileiras sofriam invasões. Então, tanto que o rei resolveu criar a expedição guarda-costa, que servia como uma forma de proteger o litoral contra as piratarias, invasões de outros países. Então, aqui nós estamos vendo o momento que os índios faziam a retirada do pau-brasil, Para realizarem a retirada das toras de pau-brasil do nosso território, os portugueses contaram com o auxílio dos grupos indígenas que aqui habitavam. Então, não encontrando nenhuma grande riqueza, como metais preciosos, os portugueses exploravam a extração do pau-brasil, que era uma madeira que, além de servir para a construção de casas e embarcações, ela tinha uma tinta natural, avermelhada, que servia para tingimento de tecidos. Os índios recebiam por esse trabalho deles recompensas, pelo sistema de escambo, como eu acabei de falar. Recebiam mercadorias diversas, Era uma troca, escambo é uma troca de mercadorias. A gente faz o serviço e você dá produtos para eles, Um espelho, um talher, coisas que eles não estavam acostumados, pois não fazia parte do costume indígena. Então, em 1530, Dom João III organizou uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza com as seguintes missões: proteger o litoral contra invasões estrangeiras, criar os núcleos de povoamento e buscar novas riquezas, que no caso seriam as pedras e metais preciosos, e administrar o território. Então, a mudança, o que fez com que os portugueses mudassem assim de repente? A mudança dos portugueses pode ser explicada por vários motivos. Uma delas é o comércio desenvolvido com a Índia fracassou. O tempo que eles demoravam fazendo as viagens e a concorrência com os outros comerciantes faziam com que eles perdessem dinheiro, além das frequentes ameaças de invasões estrangeiras nas terras brasileiras. Foi assim que no ano de 1530,
Dom João III resolveu mandar uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza para expulsar os estrangeiros que aqui se encontravam, né, nas terras brasileiras, e resolveu povoar a terra. Então, esses foram os acontecimentos nos primeiros anos do domínio português em relação às terras portuguesas. Agora, eu vou pedir que vocês venham abrir o livro de vocês, tá? Na página 101. Venham fazer a leitura sobre o fato histórico. Depois venham para a página 102 e venham fazer a atividade, tá? Qualquer dúvida, vocês chamem a professora, mas assistam o vídeo novamente, explicativo, leiam o texto, que eu tenho certeza de que vocês farão uma ótima atividade. Beijinho e até daqui a pouco para a nossa autocorreção.